tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma gravação do nosso querido podcast, mais uma gravação de um episódio. O episódio hoje está incrível. Mais uma vez eu recebo aqui minha querida esposa, Marisa, e hoje nós temos um tema sensacional. Antes de eu falar do tema, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para que você possa acompanhar todo o conteúdo que nós oferecemos aqui para vocês. Falar também da minha autobiografia, Tudo ou Nada para a Liberdade. Você pode encontrar ela no nosso site, www.wiltonmingote.com. Lá você consegue comprar, chega na sua casa autografada. Aqui tem toda a minha história desde criança para que você possa entender a nossa trajetória. E hoje nós vamos falar de um tema que é até um pouquinho polêmico, né? Relacionamento. Quem é que não tem um relacionamento ou quer ter um relacionamento? E o nosso intuito no dia de hoje, neste tema, é mostrar para você, isso pode te ajudar, na verdade o relacionamento pode impulsionar a tua atividade profissional, enfim, aquilo que você trabalha e faz, mas também pode te prejudicar. Então nós vamos falar um pouquinho das duas coisas, o que pode ajudar, o que pode prejudicar. Se você não tem um relacionamento, também é muito bom, porque de repente você vai imaginar como que vai ser esse seu relacionamento e se isso vai te atrapalhar ou vai te ajudar no seu negócio. Então vamos lá, seja muito bem-vinda, querida. Prazer ter você aqui mais uma vez. Obrigada. É isso aí, hoje é relacionamento. Olha só. Vamos aproveitar o nosso relacionamento para falar sobre esse tema. Sobre relacionamento, então tá bom. A gente fala sobre ajudar ou prejudicar. E eu acho que é uma divisão muito tênua que a gente acaba tendo, porque quando as pessoas têm um relacionamento, elas têm o compartilhamento da vida de ambos, que vão conviver juntos, vão se relacionar ao longo da vida. Só que essas pessoas, elas têm objetivos, elas querem construir uma vida. Em alguns momentos, esses objetivos eles são únicos de cada lado, ou às vezes eles estão junto, e isso causa um pouco de dificuldade. Mas a gente tem muitas outras coisas que envolvem dentro desse relacionamento, não só os objetivos, mas como ciúmes, muitas outras coisas. Sim. E a gente sabe que quando as pessoas começam, elas estão num sentimento de muita paixão, muito envolvido, elas superam tudo. E Exato. passado 2 a 3 anos, isso vai embora, né? As pessoas dizem que não, mas vai. E elas têm que se reinventar para elas continuarem essa trajetória. A gente não quer dizer que o amor vai embora, mas a gente diz que aquele calor inicial vai embora. Então as pessoas precisam começar a se reinventar. E uma das coisas importantes que a gente fala sobre isso é a questão da convivência, da harmonia, da liberdade que as pessoas possam ter. E tudo isso que nós estamos colocando aqui é por causa da questão profissional também. Porque as coisas têm que começar bem na própria casa para que lá no trabalho as coisas também estejam bem. E vice-versa, né? O que você considera importante para que as coisas caminhem bem, para que essa pessoa possa trabalhar tranquilo dentro da sua profissão? E depois a gente fala, talvez, das coisas que não se deve fazer. Tá. Eu acho que, assim, eu aprendi muita coisa com o nosso relacionamento, assim. Então, eu não tinha esse desenvolvimento antes, eu não fui uma pessoa que fiquei muito pensando nisso, eu não tinha informações sobre isso, mas eu acho que o nosso relacionamento e o que a gente viu ao longo desses anos nos ajudaram muito a entender muitas coisas. E eu vejo que eu sempre falo, até nos meus treinamentos, quando eu falo nesse assunto, é a questão do objetivo de vida. Não é nem só objetivo financeiro, de trabalho, enfim, objetivo de vida. Então, acho que o objetivo de vida de um casal, ele tem que estar alinhado. Se ele estiver alinhado, ele caminha, então você pode ter gostos diferentes, pode ter profissões diferentes, enfim, mas se o objetivo está alinhado, fica tudo mais fácil de compartilhar. É como você disse, de início as pessoas elas estão no encantamento, né? Que seria o apaixonado, a paixão ali. A ideia é que essa paixão ela vai acabando e que você transforme isso em amor e que você entenda a outra pessoa como a pessoa é, enfim, porque daí como você disse, né, na fase do encantamento, você aceita tudo. Depois que passa isso, você realmente vê como a outra pessoa é. E aí, a partir disso, é que você vai ter que ir se alinhando, se ajustando. Ah, beleza, olha, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, isso é importante para mim, aquilo não é importante para mim, enfim. Então, aí é onde você vai tendo esse alinhamento, e aí você tem esse objetivo de vida juntos, independente de profissão e tal, você vai caminhar nesse objetivo. Então, eu acho que esse é o principal ponto, que nem sempre as pessoas conversam.
né? Então, e Exatamente. aí até falando da gente, então inicialmente também não foi algo conversado, mas em algum momento onde existiam situações que estavam começando a fugir desse alinhamento, foi onde a gente sentou e falou, não, vamos conversar, deixa eu te explicar, eu prefiro assim, eu gosto assado, eu acho que isso é melhor, isso é importante, enfim. E aí isso é legal do casal ter esse tempo todo, essa conversa, para que isso se ajuste. Eu gosto de começar pelo início de uma maneira bem interessante. Eu digo para as pessoas o seguinte: paixão é muito bom, é muito legal, é muito gostoso. Mas antes da paixão, a pergunta é: você gostou do outro ser humano como pessoa? Sim. Que é o que as pessoas colocam isso para depois da paixão, porque elas não conhecem a pessoa antes. Elas primeiro conhecem a paixão e aí depois elas vão conhecer a pessoa. E o processo está errado. Elas têm que fazer ao contrário. Porque quando você gosta da pessoa, você gosta do jeito da pessoa, não precisa ser 100%, mas você tem uma empatia por essa pessoa, pelo ser humano, o gostar vai fluir de uma maneira muito melhor com a pessoa dali para frente. Então aí é óbvio, a gente começa a ver um futuro muito mais próspero para esse casal. Então eu acho que essa é a primeira dica que as pessoas precisam anotar e precisam entender. Você gosta como pessoa, primeiro? Porque se você não gosta, sabe aquela, diz assim, o amor acabou. Se quando o amor acaba, né, teoricamente, não sobra nada, vai segurar no quê? É diferente quando o amor pode estar abalado por algum problema, mas tem o pilar ser humano segurando. Aí as coisas se sustentam. Poxa, Sim. mas eu gosto dessa pessoa. Talvez eu estou passando um momento conturbado, mas eu gosto da pessoa. Aí são os pilares que eu digo que se sustentam e tem uma longevidade maior. E esse relacionamento ele vai surgir do compartilhamento das pessoas, que aí a gente vai chegar nessa parte do objetivo. Elas vão compartilhar o quê? Vidas. E ambos têm objetivos na vida. E a gente tem uma coisa em particular que a gente diz para as pessoas, e eu acho que é legal todo mundo entender. Se não tiver muito bem alinhado e na mesma direção, mais cedo ou mais tarde vai dar problema. Se um tá para norte e o outro tá para sul, dificilmente isso tem como dar certo a longo prazo. Pode dar certo por um momento, mas em algum momento vai dar problema. Depois de um tempo, isso vai dar problema. Por quê? Porque a raiz diz, um quer ir para o norte e o outro quer ir para o sul. E eu acho que na nossa história fica muito claro quando ela anda um pouco para frente e a gente tem conversa sobre isso. Ao invés de ter uma discussão, ao invés de ter uma briga, algo diferente, nós paramos para conversar sobre isso. Mas para onde a gente está indo? O que você quer fazer? E até para que as pessoas entendam que é muito possível um alinhamento, mesmo quando há uma disparidade da informação, trazendo em números para as pessoas. Essa nossa conversa, acho que o mais interessante dela é quanto você pretende ganhar na sua carreira, né? E aí a gente teve num ponto nisso que você diz assim, olha, na minha melhor fase eu quero ganhar R$5.000 por mês. Eu falei, tudo bem, eu entendo. E aí você diz assim, tá bom, você, na sua melhor fase, quanto você quer ganhar? Eu falei, R$500.000 por mês. Então havia uma diferença de 5 mil. Só alguns zeros. Para 500 mil. E eu me lembro, nessa época eu trabalhava como entregador de água, e aí você, ao invés de dizer assim, e aí é o primeiro que eu digo que as pessoas têm que parar de errar quando faz isso. Ao invés de você dizer, mas você é louco, mas não sei o que e tal. Não, isso surgiu na sua cabeça uma dúvida. E você fez a pergunta mais simples, que é o que você deve fazer para outra pessoa. Tudo bem, mas como que você pretende ganhar isso? Não você dizer que a pessoa é louca, não você dizer que a pessoa é sem noção, mas é dizer para a pessoa, tudo bem, muito legal, 500 é muito melhor do que 5 mil. Agora, como que você vai fazer isso se você entrega água? E aí eu me lembro, né, de você fazer essa pergunta e dizer assim, olha, o como eu não sei, isso a gente vai descobrir junto, mas o importante é saber para onde quer ir. Então eu tenho certeza que eu vou para esse caminho, é isso que vai acontecer na minha vida. Agora, você pode vir comigo, ou você pode dizer assim, não, eu quero só 5 mil, e aí não vai dar certo. E não tem como dar certo. A diferença é muito grande. Exato. Ou alinha e pensa muito parecido, ou não tem como. Então é mais para as pessoas até que têm essa curiosidade, né, entenderem que a gente não nasceu igualzinho. Exato. Mas a gente teve a boa vontade de alinhar isso no nosso relacionamento. E uma vez que você alinha esse objetivo, começa a ficar um pouco mais fácil os dois pagarem o preço para o que querem. O problema é, por que às vezes a pessoa tem um problema no relacionamento? Eu quero pagar esse preço, o outro não quer pagar. Porque os objetivos são diferentes, não estão alinhados.
Aí um quer pagar mais, o outro quer pagar menos, não vai dar certo. Uhum. Eu falo, que bom, né? Que bom que eu achei melhor o seu e que não quis te convencer do meu, ou não quis abandonar o caminho ali, né? Acho que eu fui esperta nessa situação, ainda bem que... Pois é, deu certo. Ah, que bom. Mas até para as pessoas entenderem qual que era meu, né, a minha base, o que eu tinha de informação Eu acho que é para legal você pensar contar isso, os por que 5 você mil. pensava em 5 mil. Então eu pensava assim, quando meu pai... Isso a gente devia ter uns... Eu tinha, acho que, sei lá, 21, 22 anos, mais ou menos, quando a gente teve essa conversa. Então, quando meu pai morreu com 15, eu tinha 15 anos, eu lembro do salário. Ele morreu, ele ganhava R$ 1.500 por mês. Então, eu pensava assim, meu pai ganhando R$ 1.500 sustentava, do que dava ali, óbvio, uma família com 4 pessoas. Então, eu fiz uma conta básica na minha cabeça. Nossa, uns 5 mil, quando eu tiver, assim, bem... Com a minha carreira já encaminhada, acho que vou conseguir ganhar uns 5 mil. Era muito mais do que eu tinha de referência ali. Então, eu acho que estava ok. Então, na minha cabeça era isso. Por quê? Porque era o meu ambiente. Era o que eu convivia. Então, eu acho que quando a gente fala de ambiente, enfim, isso influencia muito. Então, por que eu não pensava em ganhar muito? Porque eu não tinha ambiente que me estimulava a ganhar muito. A partir do momento onde eu tive essa situação, foi onde eu parei para pensar. E aí, eu acho que é o que você falou. Se você lutar contra, se você falar, não, para mim não serve, eu não vou querer tanto isso aqui, realmente não tem como, vão ser objetivos diferentes e vai caminhar por lados diferentes. Na minha cabeça tá assim, nossa, 500 mil é muito melhor que 5, então vambora, né? Então, eu acho que realmente se dá pra gente achar um caminho para isso, vamos achar um caminho para isso. Mas eu acho que as pessoas entram com essa coisa do ego, Sim. muito, assim, então as Meu pessoas sonho. as pessoas têm dificuldade de abaixar a cabeça, de falar, não, deixa eu ouvir então, o que você tem para oferecer, qual que é a sua ideia. As pessoas querem impor muito, e aí, imagina eu querer impor para você, diminuir o seu sonho. Então, é uma coisa meio... Então, para mim, era muito mais fácil eu tentar sonhar do que diminuir o seu sonho. Que daí é onde a gente começou esse processo de alinhar. E aí, alinhar também o estilo de trabalho, como vamos trabalhar, como vai ser a nossa família, tudo. Acho que tudo isso a gente foi, ao longo dos anos, alinhando para que não tivesse um conflito muito grande. Então, até outra situação. As pessoas me perguntam muito, mas você nunca quis ter filho? Né? A gente decidiu não ter filho, mas... não, eu imaginava que eu ia ter. Por quê? Porque a sociedade diz que a mulher tem que ter filho. Exatamente. Na verdade, ela quer ter porque a sociedade diz pra ela que ela quer ter. Exatamente. De tanto as pessoas ao redor ficar falando isso pra ela, ela imagina que isso é bom e que eu tenho que ter, senão eu vou ser julgada. Por que que eu não tenho? Uma vez, sobre esse assunto, eu ouvi assim, mas vai parar em você? Não vai dar sequência na humanidade, na coisa. Eu olhei e falei assim, mas peraí, eu não entendi que a humanidade ela dependia da minha reprodução para ter uma sequência. Tipo, não tem isso, vai continuar, vai terminar. Eu acho que cada um faz o que quer. Exato. Se a pessoa quer ter, ótimo, maravilhoso. Se ela não quer ter, tá tudo certo. Sim. Mas não vincular que precisa de algo a mais. Também, eu escuto várias coisas engraçadas. Já imaginou se sua mãe tivesse pensado igual você? Eu falo, se ela tivesse pensado igual a mim, eu não estaria aqui e ela tinha tido mais liberdade e mais tempo para ela. Sorte a minha que ela não pensou assim, eu tô aqui. É simples assim. Ponto. É muito simples. Não tem problema nenhum. Se você, não, você não teria existido. Tudo bem, as pessoas têm uma coisa, né, da existência, eu falo que é desse ego, assim, de querer, nossa, tal. Eu não tive isso também, não. Se alguém falar, não, se a mãe não quisesse ter, não ia ter. Exatamente. Tá bom, não estaria aqui, ponto. E tudo que você falou tem uma influência muito grande no relacionamento, porque a gente falou da parte financeira, que são os objetivos, e depois você comentou sobre tudo que envolve ao redor, que é família, tudo isso. E eu digo para umas pessoas, e já vou entregar logo o balde de ouro de início. Quer ter um relacionamento saudável, tenha vida própria. Se a sua vida hoje ela tem influência familiar, dificilmente você vai conseguir ter o ápice do seu relacionamento. As pessoas vão ter liberdade para mandar em você, as pessoas vão ter liberdade para mandar na sua casa, as pessoas vão interferir na sua vida, as pessoas vão dizer o que é certo ou não para você, as pessoas vão atazanar a sua vida, e lá na frente, quando você estiver na terceira idade, é que você vai se dar conta disso. Cara, eu deveria de ter vivido mais a minha vida. Né? Se é com alguém, ter vivido a minha vida com alguém. Mas quem conduz normalmente a vida dessas pessoas quando elas deixam isso acontecer é a própria família, dizendo o que é certo, o que ela tem que fazer, para onde ela tem que ir, fica dando opinião o tempo todo.
E eu acho que aí está um grande segredo que nós trouxemos ou carregamos conosco desde o início, né? Olha, tá aqui, gosto de vocês, lindo e maravilhoso. Agora, vocês não vão ter influência nas nossas decisões, no que a gente quer para a nossa vida e nem na nossa convivência. E eu acho que até antes disso, é a questão, tipo, nesse sentido de família, de independência em relação à família, é quando a pessoa nem é um casal ainda, ela nem tem um relacionamento. Exato, que isso tem que começar Dentro antes. da própria casa, ela já tem isso. Então, eu sempre fui uma pessoa que, apesar de não entender exatamente isso, eu sempre gostei de fazer minhas coisas sozinha, eu sempre quis ter o meu dinheiro, aprender a lidar com o meu dinheiro, tal. Eu tinha muito respeito aos meus pais, Claro. mas eu queria ter a minha vida. Eu queria ter as minhas coisas. Então, bem, isso aí quando você tem um relacionamento, eu acho que você acaba passando isso por esse relacionamento. Agora, as pessoas não, as pessoas, elas vivem um na vida do outro o tempo inteiro, porque é mais ou menos assim, para eu querer ser independente, e não querer que os meus pais interfiram na minha vida, eu também não tenho que interferir na vida deles. Exato, é uma via de duas mãos. Só que a maioria das pessoas, ela fala assim, não quero que interfira na minha, mas eu gosto de interferir na do outro. Então, já que eu gosto de interferir na do outro, eu acabo deixando os outros interferirem na minha. Então, fica aquela São coisa direitos meio... cruzados. Exato. Então, a pessoa acaba não falando, não se mete na minha vida, porque ele também se mete. Então, eu acho que a pessoa precisa entender que ela precisa realmente ter a vida própria, independente, financeiramente, emocionalmente, que a gente fala bastante dessas coisas. E aí, a hora que você tá num relacionamento, você traz isso para o relacionamento também. Porque você ter um relacionamento onde também você dependa, né, fique dependente dessa outra pessoa, sua vida é baseada na outra pessoa, isso é muito ruim, porque você não tem a sua própria vida. Em algum momento você vai precisar tomar a sua decisão, as suas coisas, e você fica o tempo inteiro. É diferente você ter um respeito onde você conversa e você, olha, vamos decidir junto tal coisa ou tal coisa, porque Claro. é importante para os dois. Mas quando não é assuntos que cabem aos dois, as pessoas precisam ser independentes. Antes de ser um casal, existem duas vidas e elas precisam pensar nisso. Eu digo para as pessoas que existem exercícios muito fáceis de serem feitos para saber como é que as coisas estão na sua casa. Eu digo assim, levante e simplesmente ou diga que vai sair, diga, tô saindo, ou não diga nada e saia. Se você receber uma pergunta, aonde você está indo, desculpa lhe dizer, mas você não tem uma tranquilidade, você não tem uma vida. Você está em outra vida, você está sendo controlado. Porque as pessoas precisam disso. Elas precisam dessa liberdade, elas precisam, sabe assim, cara, de repente eu tô saindo para ir tomar um sorvete. Por que eu tenho que avisar que eu tô saindo para tomar um sorvete? Não, porque isso é uma questão de respeito. Respeito é uma outra coisa. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tô falando isso porque você falou assim, não, a pessoa fica interferindo e fica tendo problema. Que nem, por exemplo, na família é assim, a pessoa vai viajar. Aí a mãe vê uma foto que ela postou e diz assim, nossa, onde você tá? Ah, eu tô em tal lugar. Nem avisou que você foi viajar? E aí a pessoa, desculpa, tal, não sei o quê. Tá errado. Eu não tenho que te avisar que eu vou viajar. Eu tenho vida. Eu tenho vida, eu não tenho que te dar satisfação, né? E a mãe, e o pai, e qualquer outra pessoa, se realmente gosta da pessoa, a mensagem não tem que ser porque você não me avisou. Tem que ser, oi, tudo bem? Tá em tal lugar? Pô, aproveita, boa viagem, que legal, bom passeio, aproveita aí. Essa é a pessoa que gosta do outro. Não a pessoa que cobra, mas a pessoa que incentiva. Só que é que nem você falou, é uma via de duas mãos. Por quê? Porque às vezes a pessoa fala, eu queria que fosse assim um sonho a minha vida. Mas daí se a mãe viajar, ela vai lá e fala, nossa, foi viajar, nem me avisou que foi viajar. Então a pessoa, ela quer uma coisa, mas ela se comporta igualzinho à família. Exato. E tudo que a gente está falando tem tudo a ver com o relacionamento. Por quê? Porque é a tal da interferência que a gente está falando o tempo todo. É a tal da interferência. Porque às vezes está ali numa viagem, aí está ali algum familiar ligando várias vezes, ou está ali alguma coisa, a pessoa fala, nossa, não para de ligar, não para de ficar, né, tentando, enfim, N situações. E isso é muito complicado. Né? Eu digo para as pessoas, se vocês não tiverem uma vida, se vocês não tiverem uma independência, se vocês não cultivarem a sua própria vida, vocês vão ter problema mais cedo ou mais tarde. Porque há mais pessoas cuidando disso. Exatamente. Então precisa ter essa vivência, né? E eu acho que, tipo assim, aí, quando a gente tá falando de relacionamento, aí se a família de um é assim, de interferir, e a família do outro não, esse outro é mais independente, esse outro independente vai se incomodar muito com essa outra situação. Isso se e vai chama gerar faixa conflito. de Gaza.
Quando você tem duas famílias, chama faixa de Gaza. É bem simples. Exatamente. Aí você vê que fala, poxa, pera um pouquinho, eu não tô acostumado com isso, com essa interferência toda. E é onde geralmente dá muitos conflitos ali, porque daí é onde, sei lá, a sogra não gosta do genro. Culturas ou diferentes, culturas diferentes, e um opiniões monte de coisa. diferentes. É muito complicado, né? Exato. A gente fala muito da questão do almoço de domingo. A pessoa vai porque se não for vão ficar chateados porque ela não foi. Aí eu pergunto assim, mas responde claramente pra mim, você queria estar lá? Você foi porque você gosta? Não, de vez em quando é tudo bem, mas todo domingo enche o saco e tal. Eu falo, por que você não disse que enche o saco e não vai? Não, porque daí o pessoal vai desagradar tal, vai ser uma coisa... E eu fico pensando assim, qual é o problema de dizer que eu não estou a fim de ir todo domingo? Por que eu sou obrigada a ir? Então, se eu não for, quer dizer que eu gosto menos? Então, é complicado nesse sentido, eu entendo. Porque eu tive uma criação assim, do todo domingo na casa da avó, e aí depois que minha avó morreu, aí ficava na casa geralmente de Mati, enfim. Mas durante um tempo ainda era porque eu não queria ficar em casa. Então eu não queria ficar em casa, então eu ia lá porque pelo menos distraía, se divertia, enfim. Mas realmente chega momentos que você fala assim, não tô afim. Né? Eu não tive ainda tanto essa coisa da cobrança nesse sentido, mas eu vejo muitas pessoas reclamando do tipo, por que não foi? Porque não gosta mais? Não liga mais pra família, aquelas coisas todas assim. Aí é ruim de ouvir. E eu acho que uma coisa legal, eu falo isso nos meus treinamentos para as pessoas entenderem essa questão do relacionamento com a questão de se ter uma vida, compartilhar uma vida ou ser uma propriedade, né? E eu gosto de explicar isso porque é muito claro. A pessoa diz assim, poxa, mas por que você está dizendo isso? Eu falo, vamos lá. Acompanhe o raciocínio comigo. Quando você compra uma casa, aonde é que você vai após comprar essa casa? Eu vou no cartório. Eu falo, ok. Você vai no cartório, você vai fazer o quê? Não, eu vou passar ela para o meu nome. Aí sai um documento que você passa para o seu nome. Eu falo, legal, bacana. E aí você põe lá, né, no seu nome. Então tá o seu nome no documento, tá tudo certinho lá, a casa é sua. A partir daquele momento você é proprietário, tá tudo certinho, beleza. Aí a pessoa começa o relacionamento, ela diz que ela vai casar. Aí quando ela diz que ela vai casar, onde é que ela vai? Ela vai no cartório. E ela vai fazer um documento para pôr o nome na pessoa. Então tá aqui, vou pôr no meu nome porque agora você é meu a partir de agora. Só que no relacionamento é pior do que na casa, porque não satisfeita com o nome, ela quer marcar, que aí parece tipo boi que você põe no pasto, que você marca assim. Aí o que ela faz? Ela põe uma aliança na pessoa. Bom, agora tá ali e na aliança ela põe o nome. Então ela diz assim, agora você vai andar com esse objeto que tem o meu nome aí, porque você me pertence a partir de agora, né? É verdade. E as pessoas podem criticar à vontade, pode falar o que elas quiserem, que não é isso, que é um símbolo disso. Eu falo, fica à vontade, isso não vai mudar nada, tá tudo certo. A verdade eu sei que dói e ela é muito profunda mesmo. Mas é a grande verdade. Então as pessoas elas acham que a partir dali elas tomam posse. É por isso que quando alguém levanta para ir tomar um sorvete, a pergunta é, onde é que você vai? O que você vai fazer? Mas você vai tomar um sorvete sozinho? Ou vai alguém com você? E aí a vida fica muito difícil. É muito complicado você sustentar tudo isso. É muito complicado você olhar para as pessoas que vivem assim e você encontrar a felicidade nas pessoas. Porque não dá, elas estão sendo sufocadas o tempo todo. E aí, segundo muitos dizem, mas é que a gente precisa proteger. A gente precisa estar ali acompanhando, porque se a gente não estiver próximo, as coisas podem acontecer. Eu digo o seguinte, se você teme que as coisas possam acontecer, significa que as coisas já não estão bem. Significa que você não tem um mínimo de confiança. E a sua proteção não vai inibir de acontecer alguma coisa. Na verdade, a sua proteção ela é um incentivo para que as coisas aconteçam. Quanto mais você sufoca, mais você pede para as coisas acontecerem. Mas é muito difícil isso ser colocado na cabeça das pessoas. Então, respeitar o espaço do outro é a premissa para se viver bem. Objetivos alinhados, respeitar o espaço do outro, respeitar as pessoas como pessoas, para mim, é a junção para você conseguir viver bem. Se você não for nessa linha de raciocínio, provavelmente você vai virar estatística no mercado. E na verdade a gente está falando de uma situação onde é 99,9% das pessoas. Por quê? Porque elas vieram de famílias desse mesmo jeito. Exato. Os pais eram, né? Os avós eram, e assim foi indo. Então ela viu isso acontecer dentro da casa dela, então ela projeta essa mesma situação na hora que ela está formando a família dela. Então, essa ideia de propriedade, essa ideia de você não avisar, qualquer coisa assim, é falta de respeito, né? Então, acho que tudo isso é porque vem dessa ideia, da sociedade que está há anos e anos fazendo exatamente a mesma coisa. E eu, na verdade, tinha uma cabeça, eu nunca fui uma pessoa ciumenta nem nada, assim, tipo, sempre fui... Acho que sempre guardei pra mim, às vezes, minhas inseguranças ou qualquer coisa nesse sentido. E aí a gente foi conversando muito, né? Então eu reproduzi algumas coisas do que eu tinha visto na minha casa,
né? Essa questão, às vezes, de ciúmes de mulher na televisão se mostrando, né? Aparecendo, né? Na minha época, eram as paniquetes, enfim, do pânico. Então, aquilo me incomodava. Tipo, por que você tá olhando? Por que você tá assistindo? Mas eu não era uma pessoa que eu brigava, mas eu, de vez em quando, eu falava. Mas E aí, isso aos porque poucos... você viu na sua casa. Você Exatamente, que na minha duplica. casa eram as chacretes, né? Ah, minha mãe brigando com meu pai por causa das Olha que chacretes. Que maravilha. maravilhoso. E aí, então, você entende essa situação e aí você reproduz. E aí, aos poucos, a gente foi conversando. E aí foi conversando e conversando e fui entendendo as coisas, né? E aí eu fico pensando assim, poxa, se a pessoa tá comigo, ela tá comigo porque ela quer tá. Se ela não quer estar comigo, ela vai estar com a outra pessoa. Por que ela tá querendo estar com a outra pessoa e tá comigo? Não faz sentido. Então, eu acho que as nossas conversas também foram muito em relação a isso, né? De entender aquela coisa do casamento, de casar mesmo na igreja, aquela coisa toda assim, que né, a gente brinca, fala assim, a pessoa Só, começa... desculpa te cortar, mas essa parte aí, só para mim não esquecer. Eu queria entender aonde ficou o juramento das pessoas quando elas estão lá na igreja, no amor, na tristeza, não sei o quê, quando elas se separam. Eu queria entender esse juramento, porque esse juramento não é levado a sério. Também não consigo Aí, entender. quando eu vejo amigo meu casando na igreja, eu fico olhando, eu presto atenção bastante nessa parte do juramento. Você jura? Juro. Aí eu lembro de quando ele vai se divorciar. Aí eu falo, esse juramento não deu certo. Porque na verdade não é isso que conta, né? Não é toda essa coisa meio Esse tradicional. estereótipo que é montado, toda essa... Exatamente, essa caixinha e tal. Então tem muitas coisas ali nas entrelinhas, né? Não é algo... Mas Não depende só disso. Exatamente, não depende só disso. Não é uma questão só de saúde, doença, disso, daquilo, enfim. Mas é porque também é isso, é uma sociedade que veio dessa ideia do casamento, enfim. Então eu acho que, sei lá, da onde surgiu essa ideia de ser assim, mas durante muitos anos trazendo isso. Então, essa coisa do que tem que casar na igreja, que tem que casar, pôr o nome, sobrenome. E antigamente era a mulher que punha o sobrenome. Agora o homem também põe o sobrenome da mulher. É uma bagunça, só eu querendo tirar atrapalha. meu nome do meio, o pessoal querendo colocar mais um. Exato. Então, assim, as pessoas elas vão complicando mais, né? A vida das pessoas. Essa é a verdade, elas complicam muito. E quando a gente está falando isso sobre relacionamento, para que as pessoas também entendam, é porque isso vai estourar no profissional. Isso vai estourar. Se a pessoa não estiver bem, se ela não estiver bem em casa, se ela não estiver tranquilo, ela vai ter problema no trabalho dela. Ela vai acabar acarretando, levando essas coisas para o trabalho. Porque, poxa, as coisas em casa não estão bem. Se as coisas em casa não estão bem, na hora que você está trabalhando, as coisas não estão bem também. E isso influencia demais. E as pessoas precisam tentar começar a alinhar isso um pouco mais. As coisas precisam estar bem em casa, precisam estar bem conversadas, bem resolvidas. Eu acho que a gente fala uma coisa interessante que é, nós conversamos muito, as pessoas não conseguem sentar para conversar. É impressionante. Eu falo que ou as pessoas estão se amando ou elas estão se odiando. Né? Eu vejo muito isso nas pessoas. Ou elas estão se amando, ou elas estão brigando, estão se odiando, enfim. Elas não conseguem sentar e conversar, entender o ponto de vista, chegar num acordo com alguma questão. E obviamente que todo mundo vai ter suas diferenças, todo mundo tem suas questões, são duas criações completamente diferentes que elas têm que tentar se alinhar ali. Mas é importante que essas pessoas tentem conversar, porque é exatamente como... Você diz muito isso, as pessoas mas qual é o grande segredo? Pô, a gente sempre conversou. Mas qual? A gente sempre conversou. Recentemente até abri a caixinha de perguntas no stories do Instagram e a pessoa perguntou assim, mas vocês brigam? Eu queria saber se vocês brigam. Eu falo, não, a gente senta e conversa, né? Às vezes a gente está conversando algo, que a gente está discutindo uma situação para tentar chegar num acordo para resolver aquilo. E as pessoas realmente, elas brigam, elas não conversam. Então, elas gritam. Quando a pessoa pensa, de brigar, é essa questão de gritaria, um gritar com o outro. Não, realmente isso não acontece. Mas vão ter situações onde tem pontos de vista diferentes, onde a gente vai sentar e vai discutir o assunto. E eu acho que tem uma coisa interessante. Tem que pensar no bem maior. O que se quer? Porque, assim, às vezes um vai abrir mão, às vezes o outro vai abrir mão de alguma coisa. Mas tem que pensar num bem maior. O que esse casal quer? Aonde ele quer chegar? Como ele quer chegar? Para que se possa ter essa harmonia. Se esse bem maior também não é em comum, o problema é muito grande. E aí é tipo, eu não aguento quando eu escuto histórias, mas o meu sonho era fazer tal coisa, mas o meu sonho era isso. Só que lá no começo, não estava claro isso, não tinha dito isso. Só que aí as pessoas vão se enchendo com o passar do tempo e aí começa a jogar um na cara do outro. Mas o meu sonho era isso. Meu sonho... É diferente se a pessoa dissesse assim, nossa, eu gosto disso. Será que eu consigo trazer isso para a nossa vida? Para que eu consiga ter uma vida legal, que eu consiga chegar nesses objetivos também? Para as pessoas entenderem, conversar é isso. Não é culpar o outro porque você não conseguiu algo.
É o que mais acontece entre duas pessoas. Culpar o outro porque você não conseguiu algo. E não, olha, como que eu consigo ter isso, né, que também é importante para mim, mas que a gente esteja alinhado dentro disso. Exatamente. Eu acho que existem N situações que a gente pode pensar nisso, né? Do porquê de situações que eu preciso alinhar isso aqui para que a gente se dê bem no relacionamento. A gente precisa alinhar isso aqui para que a gente se dê bem no trabalho, enfim. Eu acho que você sempre me ensinou muito disso, assim, como essas conversas, elas foram inúmeras desde sempre. Exato, não é Né? uma, Então, duas, são o tempo muitas. inteiro, porque é isso. Né? Como exatamente que eu falo, olha, precisa se posicionar em casa com seus pais, precisa se posicionar no trabalho com o seu chefe, enfim, o que for, precisa se posicionar e precisa conversar no relacionamento, senão também o outro não tem como saber se você gosta, se você não gosta, se você quer ou não. Mas eu lembro de inúmeros assuntos, que nem eu tava falando na questão do filho, né? Eu tinha essa ideia de filho porque a sociedade diz que tem que ter. E você sempre disse, né, tipo, que não queria ter. Logo de cara, a gente nem conversava sobre, né? Quando a gente começou a conversar sobre o que você me falou, e aí eu fui... É onde a gente para analisar também. O outro, às vezes, nessas se permite conversas... analisar, isso é importante. A pessoa precisa se permitir fazer análise. Exato, porque daí eu fui tentando ver, tipo assim, olha, eu acho que eu não tenho tanta paciência com criança. E aí eu fui lembrando, olha, eu não tenho essa coisa de ficar brincando com boneca, de coisinha de mamãe e filhinho. Eu nunca tive isso, assim... tinha bonecas grandes, mas nunca disso. Minhas brincadeiras eram outras. Então eu falei, nossa, acho que eu não tenho isso. Nunca, tipo, nossa, meu sonho é ter uma criança. Eu via as crianças, achava bonitinho, mas começava a chorar, me irritar, eu já devolvi, tava tudo certo. Então eu fui entendendo, olha, eu acho que não tá dentro de mim isso. Então não ter tá tudo bem. Né? Então, é bem isso. Agora, não adianta eu falar assim, olha, tá vendo? Eu não tive por culpa sua, porque você não quis, tal, não sei o quê. Então, eu acho que num casal existem muito dessas picuinhas que um fica jogando na cara do outro porque não fez. Aí não faz sentido. Mesma coisa do casamento. Aí casamento eu já até tinha o sonho, porque eu acho que boa parte das mulheres tem. Claro. E eu acho que é por ver, desde criança por ver, ver. porque é bonito. Então eu falo, eu tinha meu vestido de noiva desenhado na minha cabeça. E aí, aos poucos, isso você não falou logo de cara, mas aos poucos você foi dando a entender as coisas e a gente foi conversando. Aí eu lembro que até teve um momento que você falou assim pra mim, beleza, então a gente vai gastar todo esse dinheiro com casamento e vai andar a pé, porque eu não tinha carro, né? Você tinha um carro ou não? E vai andar a pé? Não é melhor a gente pensar em outras coisas primeiro, antes disso? E aí foram conversas que foram surgindo que vai fazendo a gente entender que muitas das coisas que a gente está fazendo é porque a sociedade impõe como tem que fazer. E aí você fica olhando, você fala, acho que não faz sentido. Porque o que faz sentido do casamento seria o relacionamento. Claro. É o gostar das duas pessoas, enfim. Não é todo esse trivial, toda essa coisa que monta, enfim. Então, eu acho que quando você tem essa parceria e você tem essas conversas, você vai alinhando as coisas. Então, hoje eu não sou menos feliz porque eu não casei. Claro. Né? Então, eu acho que eu entendi as situações e eu falei, não, isso faz mais sentido realmente. Então, eu nem tenho dinheiro, como é que eu vou casar? E as pessoas se endividam mas assim, e pra não casar, que tá errado então... quem faça. Sim. Também eu acho que é importante as pessoas, não que tá errado quem faça, mas muitas pessoas fazem sem fazer o contraponto. Eu acho que se você estiver fazendo consciente, tendo feito o contraponto, ok. O que eu acho que as pessoas não fazem é o contraponto. O contraponto é fazer o que você acabou de dizer agora e analisando tudo isso. E que no final você diz, a pessoa às vezes não tem a mínima condição e ela se enfia numa dívida gigantesca, ela faz isso por uma festa. Isso que é importante as pessoas entenderem. Ela faz isso por uma festa, por apenas um momento. Sim. É diferente ela entrar numa dívida 10 vezes maior que essa para fazer um investimento, de repente, num negócio que vai prosperar a vida dela toda. Não é apenas um momento. Sim. Esse negócio ele pode comandar a vida dela todinha. E aí sim muda completamente a história. E tudo bem, se você não concorda com isso, ok, Tá uma tudo forma certo, tá tudo certo, é uma forma de pensar. O que não dá, quando a gente fala assim, tá tudo certo, o que não dá é para você seguir pelo outro caminho e reclamar depois, que é o normal. E quando não, atrapalha o relacionamento porque reclama para o outro. Exato. Quando um diz assim, a festa é incrível, realmente eu quero tal, não sei o quê. Aí quando tá numa dificuldade ruim, quando tá numa situação muito complicada, tá vendo? Se a gente não tivesse feito aquilo, a gente não tava desse jeito. E é assim que as pessoas vivem. Exatamente. Uma jogando na cara da outra as coisas. Concordam lá atrás, depois discordam quando a coisa tá ruim.
isso aí não tem futuro. Ou aquela coisa, né, que a gente ouve muito. Ah, eu fiz pra ela parar de me encher o saco. Ou eu fiz pra ele parar de me encher o saco. E aí você paga um preço alto por essa situação, mas que você vai ter a reclamação lá na frente depois, ou vai ter problemas lá na frente depois. A gente já viu inúmeros casamentos que... É bem isso. Eles já começaram um processo de briga exatamente pela dívida do casamento. Exato. Então, eu também penso isso. Não é que a pessoa não possa casar. Se ela tem um sonho e ela tem condições para isso, realize, como qualquer outro sonho. Exato. Você tem condição, você realiza. Você não tem condição, então vai, investe no negócio, faz alguma coisa, trabalha e ganha dinheiro, daí depois você realiza o seu sonho. Mas as pessoas às vezes atropelam um pouco isso, e às vezes muito por causa da família, porque a família impõe, porque a família diz que tem que ter. A gente lembra disso, eu lembro que quando eu falei pra minha mãe que eu não ia casar, enfim, não vai ter tantos que... Eu lembro dela falar meio que no tom de brincadeira, mas confundindo de verdade, se eu fizer a festa, vocês aparecem na festa? Foi interessante. Como quem diz, precisa ter uma festa, É. precisa ter um marco de tipo assim, você só vai morar junto se você casar. Eu acho que hoje em dia tá cada vez mais tranquilo em relação Claro. a isso, mas antigamente era isso. Você só sai de casa casada. Acho que hoje em dia é mais normal as pessoas juntarem, irem morar junto, enfim. Mas antigamente era um pouco mais complicado. Então eu entendo como antes era mais difícil, mas hoje em dia eu acho que faz mais sentido. E é interessante porque você vai conhecer a pessoa, ou por completo, normalmente quando você mora com a pessoa, que é Com a natural, você convivência. vive, né? Você tem a convivência. E o formato mais tradicional, ele vai contra tudo isso. Você não conhece a pessoa, você não convive com a pessoa, você tem apenas alguns momentos com a pessoa. E para você ter a experiência de estar com ela por completo, você tem que casar. É. Então é uma coisa assim que, se você parar para analisar friamente, é uma sacanagem tão grande no sentido que é feito com as pessoas por uma pressão muito grande, Sim. que é como você disse, isso já entra na convivência com problema. Às vezes com dívida, às vezes com pressão do tipo, eu não sei se eu queria ter feito isso, eu não sei se era realmente isso, eu fiz para agradar. E tudo isso vai influenciar no dia a dia. Isso vai influenciar no dia a dia, na convivência desse casal. Até aproveitando falar do dia a dia, eu acho que conforme o tempo vai passando, conforme esse casal tá junto, além das conversas, né, que essas pessoas acabam tendo, além de ter que estar com esses momentos alinhado, existe muito essa questão dessa vida, como que eu digo, dessa independência que a pessoa tenha. Né? E a gente vê que isso é um problema muito grave hoje. As pessoas não têm essa independência, seja, como eu disse, ou para tomar um sorvete, ou, enfim, para fazer uma viagem com os amigos. Se a gente pegar esse exemplo, é uma coisa muito clássica. A pessoa não tem essa independência para fazer uma viagem com os amigos, ou ela para fazer uma viagem com as amigas. E aí acaba sendo aquela vida que ou é junto, ou é tudo junto, ou tem que ser assim, ou é dessa maneira. E essa vida própria que ela existia antes do casamento, ela é meio que jogada no lixo. Ela não existe mais. Sim. Só que não é porque ela foi jogada no lixo que ela não existe. Né? Ela vai ficar cutucando o tempo todo. E nos momentos onde se tiver um pouco de dúvida, de percalço, ela vai vir à tona. Porque a primeira coisa que uma pessoa faz na dificuldade é buscar essa vida que está no lixo. É dizer assim, cara, mas eu tenho minha vida, tá vendo? Eu abri mão da minha vida, eu abri mão disso. E aí isso descarrega na cabeça das duas pessoas e, obviamente, tem muito problema. Eu até falo para as pessoas assim, entendam o seguinte, agora mais 6 meses a gente vai fazer 20 anos que nós estamos juntos. E às vezes as pessoas criticam alguma coisa ou não entendem alguma coisa que a gente está explicando, eu digo para elas assim, a primeira coisa para você poder criticar, a primeira coisa para você poder falar ou se posicionar é pelo menos você ter esses 20 anos de relacionamento. Porque se você não tiver esses 20 anos, se você já está no segundo, no terceiro casamento, no quarto casamento, você ainda não entrou nem na faculdade, você ainda está tentando. Né? Eu gosto de deixar a pessoa, eu falo, ó, vamos botar cada um no seu lugar para você aprender. Então, assim, você não deu nem conta de fazer a coisa funcionar. E não que não possa, não deu certo, ter outro casamento. Não é disso que a gente está dizendo. Mas cuidado com a maneira que você vai se posicionar. Como é que você critica uma coisa que você não conseguiu fazer dar certo para si mesmo ainda? Então, eu acho que isso é bem importante para as pessoas terem essa noção do que elas ouvem. E as pessoas às vezes falam muito pra mim, tipo, mas como é que faz pra ficar tanto tempo junto assim, né? Enfim. Não enche o saco do outro. Eu acho que é um pouco disso, essa questão do, tipo... Traduzindo. Não enche o saco do outro, eu tenho a minha vida, eu permito com que a outra pessoa tenha a vida dela. E eu acho que é uma vida que eu falo assim, a gente decidiu estar junto. Sim. Porque... Que eu acho que é o que acontecia antigamente quando as pessoas casavam.
E aí ficava, né, pra vida toda, aquela coisa, né, o bem antigamente. Só que talvez eles não tinham os pormenores, mas a principal era, decidimos estar junto e ficar junto pro resto da vida. E aí, esse decidir estar junto, ele vai contemplar todas essas questões, entendeu? Tipo, olha, eu decido estar com você, então vão ter situações aqui que talvez não tá legal, vamos sentar e vamos conversar, vamos ajustar, vamos ter uma outra situação ali, vamos sentar e vamos conversar, ao invés do tipo, eu imponho a minha vontade, ou eu fico brigando porque eu não tô concordando com alguma coisa. Então, acho que essa decisão faz com que a gente tenha todos esses momentos no meio de querer conversar e se ajustar para estar junto. E é importante uma coisa que a gente tem que falar abertamente. A maioria das separações, a maioria dos problemas, eles estão vinculados à parte financeira. Então, para a galera do time que diz que dinheiro não é tudo, para a galera que diz assim, não, né, supera, para essa galera, é muito bom eles irem atrás dos números da estatística, que é fortíssima. Dizem que aí em torno de 80% das separações elas estão vinculadas a problema financeiro, se não mais. E aí eu digo para as pessoas assim, será que esse problema financeiro não é fruto de anteriormente não ter tido uma maturidade das duas pessoas de dizer assim, olha, nós temos uma união, mas nós não podemos eliminar a parte financeira e nós temos que conversar muito sobre isso, porque isso não pode se tornar um problema na nossa vida que vai acabar nos separando. Só que é tão assim, as pessoas têm tanto receio de falar de dinheiro, tem tantas coisas assim que impedem elas, que às vezes isso destrói o relacionamento delas e elas nem perceberam. Elas vão se dar conta lá na frente. Enfim, as pessoas acabam tendo que tomar decisões diferentes por uma questão de um problema financeiro que poderia ter sido conduzido de uma maneira diferente, como nós fizemos na nossa pior fase. Então, quer dizer, por que na nossa pior fase a pergunta ela é essa? Por que na nossa pior fase, aonde não tinha nem a bolacha dentro de casa, isso não acabou com o nosso relacionamento? Exatamente porque nós fizemos tudo da maneira que nós estamos falando aqui. Exatamente. A gente construiu na base, né, de querer, de decidir estar junto, de viver as situações junto. Então, se a gente decidiu viver a coisa boa junto, a gente vai viver a coisa ruim junto. É uma fase, tem que esperar passar. Não vai jogar na cara do outro por causa disso. Você foi a primeira a abrir mão da sua carreira para que a gente pudesse construir uma nova carreira juntos, né? A gente hoje tem uma carreira junto numa outra coisa totalmente diferente do que você tinha. Você abriu mão. Só que para chegar no momento que a gente tem hoje, a gente passou pela pior fase que tem. Em nenhum momento você chegou e disse assim, cara, eu abri mão da minha carreira, eu abri mão de tudo aquilo que eu estudei, abri mão de tudo aquilo. Olha só, a gente não tem uma bolacha para comer. Você não fez isso. Por quê? Porque é uma questão de tempo. A gente não decidiu. A gente não tinha chego no final da vida. Nós estávamos no processo, na jornada. E nós nos unimos na jornada. As pessoas se destroem na jornada. A jornada, quando a coisa está acontecendo, elas vão se destruindo, porque uma vai jogando na cara da outra as coisas. E o que nós fizemos foi se unir na nossa jornada para que nós pudéssemos superar tudo isso e lá na frente, que é o dia de hoje, a gente viver melhor, a gente viver bem, a gente colher tudo aquilo que nós sonhamos e planejamos lá atrás. Mas é muito difícil na sociedade hoje. É muito difícil, é impressionante. Eu digo que as pessoas, elas estão, quando elas casam da maneira tradicional, eu digo assim, olha, você está casando para separar. Me desculpa estar falando isso, mas você vai virar estatística muito rápido. Infelizmente, a gente não torce por isso, mas os números mostram isso. Exato. A gente, né, você falou assim, eu né, nunca joguei na cara a questão das coisas, porque eu acho que a partir do momento que eu aceito, né, você propõe, eu aceito, eu tô... É como se assim, a culpa é minha também. Então não adianta eu chegar num momento e falar assim, você abriu mão da minha carreira, enfim, então não sei o quê. Até porque eu ia ganhar no meus 5 mil, então, enfim. Que também a carreira poderia dar certo ou não. Tem que ter maturidade para isso, não é uma certeza. Podia dar certo ou não. Podia ser uma coisa legal, podia não ser, podia estar infeliz naquilo. Exato. Então, tem um monte de pormenores ali. Mas eu sou dessa seguinte situação. Se eu aceitei, é uma decisão minha. Eu não fui obrigada. Você não pôs uma arma na minha cabeça e falou, vai ser assim. Então, eu tenho que assumir também as situações. Então,
faz parte. Acho que eu já tem uma história de um casal de gente famosa, assim, que era um jogador de futebol e uma atriz. E aí, depois não deu certo, enfim, se separaram. E eu lembro da atriz jogando, porque eu larguei minha carreira por causa dele, enfim, tal, sei o quê. Você largou a sua carreira por causa dele porque quis. Exato. Então, tudo bem, foi um período, não deu certo, volta. Agora, não adianta jogar na cara do outro, enfim, alguma coisa que você fez, porque senão não faz sentido. Então, não foi de coração, você realmente não queria fazer isso. O que eu acho bem complicado é o seguinte, até que estava tudo bem e ela estava vivendo bem, ela não falava isso. Exato, exato. Quando não deu certo, aí ela traz à tona de novo a carreira dela. A verdade, quando a gente olha isso profundamente, é o seguinte, é mentira, você não abriu mão da sua carreira. Realmente você não abriu mão da sua carreira. Você falou isso para agradar, viveu o bom momento e no primeiro problema você trouxe isso à tona. Exatamente. Porque se você tivesse aberto mão da sua carreira, você não tinha mais carreira. E no problema você não falava de carreira. E aí eu penso o seguinte, então você vai arrumar alguma coisa para fazer também, porque quando você... Eu acho que por que acontece esse tipo de situação? Porque daí a pessoa se vê sozinha, só que a pessoa tá com uma mão na frente e outra atrás, porque ela abriu mão das coisas dela e sem precisar. Então, vamos tentar explicar no nosso caso. Então, beleza, eu abri mão da carreira que eu tinha, mas aí eu fui construir uma carreira com você. Exato. Eu não fui deixar de trabalhar, que é isso que eu pego muito no pé das mulheres em relação a isso. Então, você tem alguém que tá ali, que tá te sustentando, que tá te dando uma vida boa, ok, mas não abra mão de você, da sua independência, de você ter o seu dinheiro, de você fazer alguma coisa para você. Porque senão, em algum momento, isso vai acontecer. Porque você precisa, é do ser humano, você precisa ser produtivo, você precisa, produzir alguma coisa para você, você precisa ser independente. Essa ideia do tipo, vivo em função do outro é muito ruim. Então, é importante você ter o seu dinheiro, você ter as suas coisas. Por mais até que você, eu decidi casar, ter filhos, e eu decidi ser dona de casa, eu decidi cuidar dos filhos. Tem que pensar muito. Tem que ser uma decisão consciente, porque tem consequências. Porque vai ter consequências, exatamente. Não adianta falar, abri mão da minha vida para cuidar dos filhos e agora. Porque a gente já viu uma situação também recente que a pessoa fez isso, aí depois lá no fim da vida se separou, a pessoa não tem profissão, a pessoa não tem experiência com nada. E aí ela até construiu alguma coisa com o marido. Beleza, se separam, ela vai ficar, sei lá, com um apartamento. Com que dinheiro ela paga esses custos? Como é que ela mantém tudo isso? Como é que ela se mantém? Sustenta. Como ela se sustenta? Como ela vai no mercado fazer compra? O cara já não tem que dar dinheiro para ela, porque o filho já é grande, enfim. E aí, isso que eu falo, essa mulher, e aí tanto faz homem e mulher, mas é que geralmente acontece mais com mulher, essa mulher precisa ser independente, precisa ter a carreira que for, o que for, uma profissão que for, para que ela tenha, para que ela se sustente. Pensa o seguinte, se ela tivesse trabalhado a vida toda nessa carreira que você está dizendo, e ela não precisasse utilizar o dinheiro dela, porque a história fosse igualzinha, mas ela pegasse todo esse dinheiro e tivesse guardado durante 30 anos, por exemplo, com certeza ela teria condição de se sustentar dali para frente. Exatamente. Mas é a consequência. Faz ao contrário, não tem a produtividade, não faz isso. Eu falo que a vida boa é maravilhosa, mas precisa tomar cuidado. Exato. E eu falo disso. Falo assim, não tem a questão, não tem problema nenhum essa outra pessoa te proporcionar melhores momentos, mas não abra mão da sua carreira, não abra mão do que você é, das suas coisas, enfim, porque em algum momento pode virar o jogo. Em algum momento, essa pessoa pode passar por uma dificuldade, talvez o seu trabalho vai ajudar ali na casa, enfim. Então, eu acho que isso que as pessoas precisam entender, porque se acontece alguma coisa, você pode ali sustentar, você pode ali se manter, você pode ajudar. Eu tive uma outra situação também, que a pessoa veio para mim e falou assim, meu marido fica pegando no meu pé porque ele quer que eu trabalhe, mas eu tive filho e eu quero ficar com meu filho, eu quero cuidar dele, eu quero... E aí, eu acho que a criança já tinha uns 2 anos, mas, ele ainda mama no peito e tal. E eu virei pra ele e falei, tudo bem, você tem condição de não trabalhar pra ficar só com um filho? Talvez ele tá pegando no seu pé porque precisa do dinheiro. Exato. Então, às vezes tem gente também, eu gostaria de cuidar só do filho, da casa. Ok, mas talvez tá faltando a renda da sua parte. Então, tem um monte de coisa que tem que ser conversado, porque senão as pessoas ficam se perdendo ali e aí vai entrando em conflito. Essa independência ela é fundamental até mesmo na convivência do dia a dia, quando ainda nem tem um filho, ou enfim, se não separou. Por quê? Porque essa pessoa ela vai dar valor a si mesmo, se ela tiver a própria condição, se ela tiver o próprio dinheiro. É o tal da vida própria que a gente fala.
é muito prazeroso ela poder ir ali, se sustentar, comprar algo que deseja, compartilhar, poder estar contribuindo. Quando a pessoa não faz isso, ela está à mercê. Então, ela está sendo, né, sustentada, ok, está vivendo ali, está ok, está tudo maravilhoso, mas isso pode acabar em algum momento. E eu acho que atrapalha até mentalmente. O que eu vejo, a probabilidade de uma pessoa dessa gerar mais confusão dentro do relacionamento por estar se comportando assim é muito maior. Sim. Porque é a tal da cabeça vazia. Né? Ela não tem ocupação, ela não tem nada, a cabeça está vazia, ela vai atazanar muito mais. Ela vai atazanar, ela não vai estar desenvolvida, porque o trabalho também desenvolve a pessoa, enfim. E aí, uma outra situação também que acontece, que é, a partir do momento que eu estou sendo sustentada, eu dou... É a mesma coisa da família que a gente estava falando. Eu dou a possibilidade da outra pessoa meio que mandar em mim, porque a pessoa te sustenta. Então, assim, é onde tem muitos casos de relacionamento abusivo. Então, a mulher acaba se submetendo a isso porque ela está sendo sustentada. Então, aí o marido fala, não vai sair, não vai fazer tal coisa, ou quero isso, quero aquilo, e ela vai fazendo, vivendo uma vida que ela não está feliz ali, que ela não gostaria que fosse, mas porque como tem alguém que sustenta ela se submete a isso. Então, eu acho que o início de muitos relacionamentos abusivos, ele começa assim, né? A pessoa proíbe ela de sair, proíbe ela de trabalhar, Então, a ideia é não permita que isso aconteça, porque você tem que ter a sua vida própria. Isso é muito importante. Tem um tema que é bem incisivo no relacionamento, a gente passou por ele talvez um pouco mais rápido, mas que é essa questão que pega muito os casais, né? Que é a questão dos ciúmes, que é a questão do... eu gosto de explicar de uma maneira muito simples, assim. Eu falo assim, você gosta da pessoa? Gosto. Você quer o bem da pessoa? Quero. Então você faz tudo para ver o bem dela? Não faço. Eu falo, então, mas quando você coloca os ciúmes em campo, você tá fazendo bem para ela? Você diz que você quer bem ela. E talvez eu digo que é uma doença, obviamente, eu sempre tratei isso, é uma doença impressionante que as pessoas têm. E aí você não quer o bem da pessoa, porque você quer a posse da pessoa. As pessoas precisam entender isso. O ciúmes nada mais é do que o início da pessoa querer a posse da outra pessoa. Só que a sociedade camuflou isso de uma maneira bem escondida, dizendo assim, não, um pouquinho é bom, porque mostra que você gosta da pessoa, é porque você tem um carinho pela pessoa. E essa história nunca termina bem. Essa história nunca termina bem. Para mim é o seguinte, você quer a posse da pessoa. A partir do momento que, não, eu vi ela ali conversando com X pessoa, não gostei disso. Você quer a posse. A posse eu não quero que você converse com essas pessoas, eu não quero que você faça isso, eu não quero que você faça aquilo. Por quê? Porque me causa um ciúmes. Então eu digo, é uma doença que quer que você tenha a posse da pessoa. E se você permitir isso, isso só vai amplificar na vida. De um lado ou para o outro. Então esse é o calcanhar de Aquiles de muitas pessoas, de muitos casais, que isso faz muitas relações se destruírem. Enfim, e para mim eu digo para a pessoa, ou vocês sentam e conversam sobre isso, né? Ou definitivamente não tem como. Uma vez eu lembro de estar conversando com um casal, eu estava numa sala de treinamento, e o tema era esse com esse casal, e eles perguntaram, e eu perguntei para eles assim, mas por que você se comporta desse jeito? Ela falou assim, porque ele não presta. Se eu não ficar em cima, ele vai fazer coisa errada. E aí eu perguntei na frente dos dois, eu disse assim, mas se ele não presta, por que você tá com ele? Só para que eu possa entender. Porque eu gosto dele. Eu falei, mas então você gosta de alguém que não presta. O erro é seu. Aí ela falou, não, mas é que eu tenho que cuidar. Aí eu falei assim, faz o seguinte, resolva entre vocês. Porque é uma loucura muito grande. Não tem solução de alguém de fora. É uma loucura que vocês estão vivendo muito grande. E isso não vai terminar bem. E a gente olha para a história e diz, não termina. É inúmeras pessoas que vão tendo rompimentos e vão tendo problemas. Não termina bem. Eu gosto de contar, eu acho que essa história é muito legal, que eu fui o último a namorar da minha turma, né? Então eu tinha uma turma grande, eu fui o último a namorar. E eles me ajudaram demais a eu poder estar 20 anos junto hoje. Eles me ajudaram muito. Tudo que não tinha que fazer, que não era para ser, eles me ajudaram, né? Então, o que eles faziam? Eles aceitavam o relacionamento dessa maneira conturbada. E nós éramos de uma época que não é que nem iFood hoje, que você pede a pizza, chega em casa. Você normalmente ia buscar, né? Não eram todos que faziam entrega e tal. Então, isso era bem antigo. Você ia buscar no local, fazia o pedido e ia buscar. E às vezes a gente combinava de estar na casa. Bom, beleza, vamos comer pizza aqui, ok. Tem que buscar a pizza. Então beleza, vamos sair com o carro, vamos lá, vamos buscar pizza. Aí sai com o carro. Aí vai ser os meninos para buscar a pizza. Cara,
essa cena, pra mim, é uma faculdade pra mim. Era sensacional, porque eu era o único que não namorava. Então, essa cena era maravilhosa. Porque havia toda uma situação. Ó, é o seguinte, eu vou tentar lembrar de tudo que eu ouvia. Ó, vocês vão lá. Vocês sabem que é rápido pra ir pra voltar. Então, não vai ficar passeando na avenida, não vai ficar indo pra outro lugar. Tanto tempo é o tempo pra vocês irem e voltar. É um pé lá, outro aqui. E tal, não sei o quê. E eu ia olhando assim, falando assim... Que legal, né? Que bacana. Tá agradável a conversa. Tá gostosa a conversa, né? E aí, elas iam falando tudo isso. Até um dia que um disse assim, falou assim, olha, a impressão que dá é que a gente vai sair com o carro aqui da garagem, vai andar 50 metros e já tem uma pessoa esperando programada. Ó, vai dar tudo certo. Eu lembro deles brincando e dizendo assim, antes fosse assim, fácil do jeito que vocês acham que é. Mas, né? Mas pro conhecimento de vocês não é tão simples assim, não é a cada lugar eu vou encontrando alguém. E eu digo que isso foi uma faculdade porque eu fui vendo isso. E na minha cabeça vinha o seguinte... Como é que eu posso namorar e viver esse tipo de vida? Então, eu estou saindo para buscar alguma coisa, aí eu vou receber uma cartilha de N recomendações de como eu tenho que ir, um pé lá, outro aqui, tudo isso, e eu vou sair dizendo assim, não, eu sou feliz. Tá tudo legal, eu tenho uma namorada, eu sou feliz, eu vou lá buscar lá, vou procurar o mais rápido possível que eu puder ir e voltar, porque senão eu vou ouvir um monte de coisa quando eu voltar. E, cara, eu vi isso acontecer dezenas de vezes. Se demorasse 5 minutos ou demorasse 50 minutos, quando põe o pé de volta é assim, demorou, né? Vocês demoraram, né? Foram passear na avenida? Isso vira, eu chamo isso de inferno. Isso vira um inferno na vida da pessoa, que eu falo, como consegue viver desse jeito? Então eu passei muitas situações desse jeito, inúmeras situações. E aí, por exemplo, tá em lugares e a pessoa ligar, onde é que você tá? Tá em outro lugar. E eu falo que eu pareço aquele cachorrinho que tem aquele meme que vira a cabecinha. Então eu tava com uns amigos assim, aí o cara dizia que tava em outro lugar, né? Aí eu virava assim, eu falei, mas por que ele falou que tá em outro lugar? E depois eu falava, o que aconteceu? Rapaz, imagina, se eu falar que eu tô aqui, cara, mas a hora que eu chegar eu vou ouvir tanto. Então essas coisas assim. E também tinha um que dizia pra mim, vai aprendendo. E eu olhava e falava, tô aprendendo tudo que eu não quero pra minha vida. Porque, cara, eu vou falar, viu? Até falar que viver assim é um inferno é pouco. Porque é uma desgraceira. Ainda bem que eu não era assim, hein? Pois é. Ainda bem que logo de Por isso cara você tá essas aqui. coisas... exatamente, por isso que a gente tá aqui. Por isso que você tá Mas aqui. esse tipo de coisa não. Porque eu falei, às vezes eu tinha essa coisa em relação à mulher especificamente, assim, de ficar olhando, enfim, tal. Mas eu falo que pra gente foi mais tranquilo, porque a gente começou o nosso relacionamento com situações que se o que o outro quisesse fazer, ia fazer. Então, você morava sozinho. Quem você quisesse levar, não tinha nem sogra pra me avisar. Eu desde os 15 anos, 15 para 16, eu morava sozinho. Então eu já tinha essa minha liberdade, essa minha vida. Aí eu fui, a gente tava com 25, acho. Eu tinha 25, você tinha... O quê? Quando a gente começou? Eu tinha 20 e você 23. Ah, 23. Então, eu tinha já quase que 8 anos vivendo sozinho. E você estava fazendo faculdade, fazia faculdade numa outra cidade. Que também, se eu quisesse fazer qualquer coisa, eu também não sabia. Então, ou era uma questão de respeito ali, de conversa, de querer realmente estar junto, porque não fazia sentido. Ou tá junto, porque por que eu vou fazer escondido? Por que você vai fazer? Então, ou confia, ou não adianta ficar... Deixa eu inspecionar o que tá acontecendo. Deixa eu ver se tem um cabelo diferente. Acho que nunca teve isso entre a gente, então sempre foi mais tranquilo. E eu também sempre via uma ou outra essas coisas de cenas de ciúmes. Nossa, pra mim era meio complicado. Eu falo que eu sempre... né, eu saía com uma turma parecida com a sua, né? Com amigos em comum. E o que eu me irritava era ter que ir embora mais rápido da balada porque alguém arrumou briga. Então, sempre arrumava briga por causa dos ciúmes. Por causa de ciúmes. Então, eu falava assim, gente, não faz sentido. Eu acho que não tem nexo isso. Então, eu realmente sempre fui mais tranquila nesse sentido. Assim, e o que eu não era tranquila, a gente foi conversando e foi ficando. Porque realmente não faz sentido viver assim. Deus que me livre. A gente tá chegando ao final e eu quero finalizar com uma história que recente eu escutei ela aqui. Eu acho que ela traduz um pouco do que a gente tá dizendo, né? A gente teve uma convidada contando um pouco de... ela é barbeira, cortava o cabelo e aí o cara tá ali cortando com ela e o cara ter o radar com a esposa, né? Ele tem lá, sei lá que maneira que é um negócio de rastrear e o cara ficar olhando o tempo todo, né? E aí ele conseguir chegar ali uma mensagem de que a esposa está se aproximando do local que ele está. E aí ter que trocar, né? No local cortava cabelo ela e um outro rapaz.
Aí ele assim, ó, minha esposa tá chegando, eu já vi aqui, então troca, põe outra aqui, porque se ela chegar aqui e ver que você tá cortando meu cabelo, isso não vai dar certo, tal. E aí ela tem que sair, vai ali e tal, e o outro tá cortando. E eu fui ouvindo a história e falando, cara, a que ponto a gente chega? O cara tem um GPS, um radar para saber que a esposa está se aproximando. Eu falo assim, deve ser muito saudável esse relacionamento. Não, deve ser uma coisa maravilhoso. muito maravilhosa, Nossa, assim, bem entre gostoso. eles. Bem interessante, né? Não, rapaz, quando a minha esposa chega uma mensagem. Tá se aproximando, chega uma mensagem para mim aqui que ela tá se aproximando. Cara, é sensacional. E você vê uma coisa dessa. Eu digo assim, a que ponto a gente chegou? Né? E eu acho que isso atiça mais a outra pessoa a fazer coisa errada. Com certeza. Isso atiça mais, não tem jeito. Não tem como dizer que não. Porque vai chegar uma hora e o cara fala assim, olha, ela vai achar que eu fiz mesmo, melhor eu já fazer. Porque pelo menos ela vai achar que eu fiz mesmo e pelo menos Tinha alguns amigos que eram assim. do motivo. É do motivo, eles usavam o motivo. Eles falavam assim, ó, é o seguinte, eu tô cansado de pagar por algo que eu não fiz. E ele falou, isso sai caro pra mim. Então eu vou fazer, porque aí eu continuo pagando, mas daí pelo menos eu tive o benefício de fazer. Pelo menos eu tive o benefício. Eles diziam isso. Ele falou, eu cansei de ficar pagando por não ter feito algo. Mas é isso, estamos chegando ao final. Queria que você deixasse as suas considerações aí, despedisse das pessoas também. Quero agradecer mais uma vez de poder estar aqui, de poder falar de um assunto que a gente gosta bastante de conversar e que eu acho que eu me desenvolvi. Então, é legal compartilhar isso, porque pode ajudar outras pessoas, né? A se desvencilhar, tipo, de ciúmes, por exemplo, e de entender essa ideia de relacionamento, que é importante e tal. Então, acho que tudo que a gente conversou aqui vai ser muito produtivo para a maioria das pessoas. Pelo menos eu espero que sim. Espero que ajude. Também. Que o pessoal ajude, né? Não é para ninguém. Não é nem para ninguém ficar com quem não quer ficar e não é nem para separar. A ideia é pôr as pessoas para refletirem e elas poderem entender que precisa encontrar saídas de uma maneira que seja saudável. Acho que a palavra que as pessoas precisam colocar em mente é: você precisa ter um relacionamento saudável. Exato. Se o seu relacionamento não é saudável, é mais saudável você estar só. Para mim isso é muito claro. Antes só do que mal acompanhado. Então, se o seu relacionamento é saudável, ótimo. Não é, seja saudável sozinho. É melhor do que você ficar sofrendo e tentar uma coisa que não vai para frente. Exato. E é isso, ó. Tudo ou nada para a liberdade, tá aqui. O título do livro é bem sugestivo pro que a gente estava dizendo, porque, obviamente, se você quer ter liberdade, né, precisa buscar a sua liberdade. Para quem ainda não tem, pode comprar no nosso site. Eu quero agradecer você que esteve conosco até aqui. Mais um episódio, mais uma oportunidade da gente poder adquirir conhecimento. Espero que você tenha gostado do tema de hoje, tenha gostado do nosso bate-papo aqui. Pode ter certeza que faremos muito mais, né, explorando novos assuntos. Pode deixar o seu comentário também, se você quiser algum assunto específico que a gente possa debater e conversar aqui, deixa nos comentários aí e a gente com certeza grava um episódio com os assuntos específicos que vocês queiram. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para que você possa acompanhar todos os episódios. Mais uma vez, um beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado. E meu nome é Wilton, estamos juntos, vamos aí firmes e fortes a explorar todo esse mundo com muito conteúdo para todos. Um abraço e até a próxima.